Aviso: isso não é uma recomendação de investimento. Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Ryan Santos. E olha só essa parada. Você tá aí segurando o seu iPhone, usando o seu MacBook, ou talvez até ouvindo isso no seu AirPods. E provavelmente nunca parou para pensar que você não tá só usando um produto. Você tá literalmente segurando um pedaço de uma das empresas mais valiosas do planeta. Pois é, meu chapa. Enquanto você fica aí comprando o produto, os espertos estão do outro lado comprando a empresa. E hoje eu vou te mostrar por que a Apple não é só uma marca de tecnologia. É uma máquina de fazer dinheiro que transformou o fanatismo em faturamento. A história da Apple é praticamente um roteiro de cinema. 2 moleques numa garagem na Califórnia. Steve Jobs, um hippie visionário que largou a faculdade, e Steve Wozniak, um nerd genial que manjava de eletrônica como ninguém. Eles tinham uma ideia maluca: colocar um computador na casa de cada pessoa. Naquela época, computador era coisa de empresa gigante. Ocupava uma sala inteira. E esses 2 loucos falaram: e se a gente fizesse um computador que cabe numa mesa? O primeiro Apple I venderam 200 unidades por $666 cada. Sim, 666. E não foi por acaso. Fica no vídeo que já já eu te explico essa curiosidade. Aí veio o Apple II em 1977 e boom! Primeira empresa de computadores pessoais a fazer sucesso de verdade. Em 1980, quando abriram capital, foi o maior IPO da história até então. Jobs virou milionário aos 25 anos. Mas aqui vem o plot twist que ninguém esperava. Em 1985, o próprio Jobs foi demitido da empresa que ele criou. Isso mesmo, os acionistas chutaram o fundador para fora. A Apple quase faliu nos anos 90, chegou a ter só 90 dias de caixa. E aí, em 1997, aconteceu o maior comeback da história empresarial. Jobs voltou. E não voltou só para salvar a empresa. Voltou para criar a maior revolução tecnológica que o mundo já viu. iMac, iPod, iPhone, iPad, cada lançamento era um evento mundial. Jobs não vendia produtos, ele vendia sonhos. E quando ele morreu em 2011, deixou uma empresa avaliada em 350 bilhões de dólares. Hoje, a Apple vale mais de 3 trilhões de dólares. Para você ter noção, é mais que o PIB do Brasil inteiro. Agora vem a parte que separa os amadores dos profissionais. Como diabos a Apple consegue cobrar R$5.000 num celular quando tem Android de R$500 que faz praticamente a mesma coisa? A resposta é simples, mas genial. Eles não vendem tecnologia, eles vendem status. É aquela velha história. Ao comprar um aparelho da Apple, você não está comprando um mero aparelho, você está comprando um estilo de vida, um item de luxo. A estratégia mais forte da Apple é o seu ecossistema fechado. Pensa num condomínio de luxo com portaria 24 horas. Na entrada é tudo lindo e prático, mas sair dá trabalho. iPhone, iCloud, App Store, Apple Music, AirPods, Apple Watch, tudo conversa entre si automaticamente. Fotos, backups, compras, mensagens, continuidade entre Mac e iPad, AirDrop para mandar arquivo num segundo. Mudar para Android não é só trocar o aparelho, é reconstruir biblioteca de apps, migrar conversas, perder atalhos como desbloquear o Mac com o relógio e desaprender conveniências que você nem percebeu que já dependia. Conveniência vira dependência. Eles te prendem com conforto, não concorrentes. Outra característica importante da empresa é a simplicidade premium. Poucos modelos que são atualizados todos os anos, ou seja, pouco ruído. Isso facilita controle de qualidade, deixa o design mais coeso e faz a marca parecer mais exclusiva. Resultado prático: você associa a Apple a produto bem pensado e aceita pagar mais por isso. E não podemos esquecer do marketing emocional. Eles não vendem especificação, vendem narrativa. Os comerciais e campanhas te vendem um papel social. Usar Apple é quase um selo de identificação. Isso é quem eu sou. Em vez de falar dos atributos e características dos aparelhos, eles mostram o que os seus dispositivos são capazes de fazer. Eles mostram pessoas vivendo momentos legais com o produto. Isso cria desejo, e desejo vira disposição para pagar mais. A empresa tem seu lado polêmico também. A obsolescência e controle de atualizações.
atualizações de software que funcionam melhor em aparelhos recentes, mudanças em acessórios e decisões de design que aceleram a troca. É como trocar uma tomada num prédio. Às vezes é modernização, às vezes empurra você a comprar tudo de novo. Já houve multas e investigações em alguns mercados por práticas que reduziriam a vida útil de aparelhos, então é uma estratégia que dá lucro, mas também atrai crítica e risco regulatório. E o resultado de tudo isso? Margens altas, bem acima da média do setor, porque a Apple compete por desejo, não por preço. E agora, falando em margens. Quais as fontes de receita da Apple? De onde vem o dinheiro deles? Vamos ver agora como a Apple transforma desejo em grana. O iPhone é o rei absoluto. Vamos ser diretos. O iPhone é praticamente metade de tudo que a Apple fatura. 201 bilhões de dólares só em telefones. É o produto que move a engrenagem inteira, que puxa todos os outros serviços e que faz o ecossistema Apple funcionar. Cara, 201 bilhões e 200 milhões de dólares, apenas em celulares. E aqui tá o pulo do gato. Qualquer problema com o iPhone afeta tudo. Se as vendas caem, se a concorrência aperta, se algum governo resolve implicar, a Apple sente no bolso na hora. E eles mesmos admitem isso. É concentração de risco no nível hard. Os outros produtos, cada um tem o seu papel. As linhas Mac. Os computadores premium que todo designer ou programador quer ter. Margem menor que serviços, mas mantém o público profissional grudado no ecossistema. Esses computadores faturaram para a empresa 30 bilhões de dólares. Os inovadores e inesquecíveis tablets, ou melhor, o iPad. Aparelhos que dominaram escolas, escritórios e usuários caseiros. O pessoal demora mais para trocar que iPhone, mas quando troca, paga caro. Tão caro que gerou 26,7 bilhões de dólares para a empresa no último ano. Os acessórios, Apple Watch, AirPods, etc. Embora discretos, também geram valor. Os complementos, que na verdade faturam mais que muita empresa grande por aí. Margem alta e todo mundo que tem iPhone acaba querendo. Geraram mais que os iPads em 2024, com receita de 37 bilhões de dólares. Agora, a mina de ouro escondida, os serviços. Aqui é onde a coisa fica interessante, rapaziada. Mais de 96 bilhões de dólares em serviços, com crescimento de 13% no ano. App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Pay, Apple Care, a lista não acaba. E a margem bruta? 73,9% dos serviços contra 37,2% dos produtos físicos. E como sempre, vou traduzir para vocês. Essas porcentagens são margens brutas, ou seja, o que sobra depois do custo das vendas, antes das despesas operacionais e impostos. Traduzindo, cada dólar que entra de serviços contribui muito mais para lucro bruto do que cada dólar de hardware. É por isso que a Apple está empurrando serviços goela abaixo. É matemática pura. Vender um app ou uma assinatura dá muito mais lucro que vender um iPhone. E como eles gastam a grana? A margem bruta total é 46,2%. Então, como você aprendeu mais cedo, de cada 100 dólares que entram, 46,2 ficam depois de pagar os custos de produção. Além disso, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é massivo. 31 bilhões de dólares. Isso é 8% de tudo que faturam. Eles não economizam em inovação. E olha que loucura. Recompraram 95 bilhões de dólares das próprias ações e pagaram 15 bilhões de dólares em dividendos. E como sempre, uma curiosidade rápida. Para você aproveitar e largar um like no vídeo pelo conhecimento que eu tô te passando 100% de graça. Já deixou o like aí? Enfim, te contei mais cedo que o primeiro Apple foi vendido por 666 dólares. O porquê disso é simplesmente porque o Wozniak curtia sequências repetitivas. Na época, o público interpretou do jeito que quis e, enquanto isso, ele rachava de rir com os comentários sobre. É algo simples, mas é aquele detalhe curioso que mostra o quanto a história da Apple tá cheia de pequenas lendas. Até aqui já ficou claro que a Apple não é irrelevante. Pelo incrível que pareça, a empresa que vende celulares, tablets e notebooks é uma das maiores empresas do mundo.
E o impacto dela não fica só no setor de tecnologia. Existem países inteiros que, de certa forma, dependem da Apple para manter sua economia aquecida. A Irlanda é o exemplo mais conhecido. Virou praticamente o quintal fiscal da empresa, abrigando sua sede europeia e atraindo milhares de empregos diretos e indiretos, além de bilhões em impostos e investimentos. Esse peso é tão significativo que mudanças estratégicas ou fiscais da Apple podem afetar a arrecadação e até o crescimento do país. Ou seja, quando a Apple se move, a economia mundial sente o efeito imediato. E as perspectivas futuras são loucas. Por exemplo, a realidade aumentada com o Apple Vision Pro, que custa mais que um carro popular, é uma proposta usada que quer misturar a realidade do seu dia a dia com a tecnologia e criar literalmente uma forma de realidade aumentada. E a revolução silenciosa da saúde através do Apple Watch, que já coleta mais dados médicos que muitos hospitais por aí, o que podemos esperar? É um futuro em que o Apple Watch vira muito mais que acessório, um médico de pulso. Com sensores avançados, vai permitir diagnósticos precoces, acompanhamento contínuo e uma medicina mais preventiva e personalizada, transformando silenciosamente a forma como cuidamos da saúde. E, claro, inteligência artificial junto do seu conglomerado de serviços. Acredite em mim quando eu digo que o seu celular sabe mais sobre você do que você mesmo. E eles têm uma lista completa de serviços, envolvendo desde armazenamento das suas fotos até o seu gosto musical. Pensa o que podem fazer misturando isso. É um futuro em que a inteligência artificial, integrada ao ecossistema de serviços da Apple, leva personalização a um nível nunca visto. O iPhone já conhece seus hábitos, memórias e preferências. Agora, com o IA, tudo isso se transforma em experiências mais inteligentes, fluidas e quase intuitivas. Do jeito que você organiza suas fotos até as músicas que escuta, a Apple poderá antecipar necessidades e entregar soluções sob medida, mudando silenciosamente a forma como usamos tecnologia no dia a dia. A Apple Intelligence não é só mais um recurso, é a aposta de que o iPhone deixe de ser só um aparelho. O objetivo é claro: transformar o iPhone no hub da sua vida digital inteira. E, como sempre, todo investidor esperto precisa olhar também para o outro lado da moeda, os pontos fracos da Apple. Porque sim, até a maior empresa do mundo tem vulnerabilidades. Primeiro, a dependência do iPhone. Como eu já disse mais cedo, a maior parte da receita da Apple vem de um único produto. Isso é poderoso, mas também perigoso. Se o mercado estagnar, se o consumidor decidir segurar o celular por mais anos, ou se um concorrente conseguir lançar algo realmente disruptivo, o impacto é direto no coração financeiro da empresa. E tem outro fator bem relevante que não podemos deixar de olhar: a China. A Apple depende da região não só como mercado consumidor, mas principalmente como centro de fabricação e cadeia de suprimentos. A TSMC, que fabrica os chips mais avançados, é peça-chave para os produtos da Apple. Qualquer problema na produção em Taiwan, seja tecnológico, natural ou geopolítico, vira imediatamente um problema da Apple e podem criar gargalos imediatos na produção. Não dá para esquecer da concorrência e da inovação. Samsung, Google, fabricantes chineses como Xiaomi e Huawei, todos correm atrás. E a revolução da inteligência artificial pode mudar as regras do jogo. Se a Apple não acompanhar o ritmo, corre o risco de parecer lenta diante de um setor que vive de novidade. E, por fim, a saturação em mercados maduros. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, praticamente todo mundo já tem um iPhone. O desafio agora é convencer o cliente a trocar por um modelo novo em menos tempo. Mas isso fica cada vez mais difícil, já que os aparelhos estão mais duráveis e os diferenciais entre gerações parecem menores para o usuário comum. Então, no fim das contas, mesmo com caixa robusto, uma marca extremamente forte e uma vantagem competitiva consolidada, o risco nunca desaparece. O investidor atento sabe: o brilho da Apple é gigante, mas sempre existe a sombra dos seus pontos fracos. Tá entendendo por que investir não é loteria? Comprar uma ação da Apple
é muito mais do que apostar na sorte. É se tornar sócio de uma engrenagem que mistura produto, desejo e receita recorrente. Resumindo o modelo de negócios da Apple em uma frase: vender produto premium constrói uma base de usuários viciados que monetiza com serviços de margem alta. O iPhone é a porta de entrada. Os serviços são onde a grana de verdade está. É um modelo que funciona há anos e continua funcionando. E você pode participar dessa monetização. A Apple basicamente transformou tecnologia em religião e religião em dinheiro. E você? Vai continuar só comprando produto ou vai entrar pro time certo? Se tu perdeu o vídeo anterior, corre lá pro canal que ainda dá tempo de ficar dentro do grupo seleto de pessoas que querem evoluir. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo do canal. Deixa o like, se inscreve e comenta. Qual empresa você quer ver aqui no canal? E não se esqueça, no mundo só existem dois times, os que vencem e os que perdem. Escreve aí nos comentários de que time você é. Valeu, rapaziada! Aqui é o Young Money. Tamo junto e é só o começo.